E aí, meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande gravar mais um vídeo, dando sequência aos resumos de cada lição da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre da classe Adultos, dando sequência aos ensinamentos que Jesus proferiu lá no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E nesta lição de hoje, a de número 4, trazendo o tema resguardando-se de sentimentos ruins. Assista este vídeo até o seu final e na descrição deste vídeo eu estarei deixando ali disponibilizado cada slide que eu criei e estarei utilizando neste vídeo, nesta aula, e que se for importante para você utilizá-los também no local em que você está ou em que você vai ministrar esta aula, você tem liberdade para utilizá-los. Estão aí disponíveis para auxiliar dentro da área do ensino da palavra de Deus e também para aquele que quer estudá-la para aumentar o seu conhecimento bíblico e ser alcançado por Deus de uma maneira mais profunda dentro do conhecimento da palavra. Seja bem-vindo você que pela primeira vez está assistindo a este vídeo, participe do canal, inscreva-se, ative as notificações. Eu agradeço de coração a todos que já têm participado de forma bem ativa e importante em cada vídeo, em cada comentário. A cada semana eu estarei apresentando, Deus permitindo, um vídeo relacionado a cada lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue te abençoando ricamente em nome de Jesus. O tema deste vídeo, que está na lição, trata a respeito de resguardando-se de sentimentos ruins. Quem de nós que nunca teve que lutar contra um sentimento ruim? Nossa, eu odeio aquele irmão. Não suporto. Não consigo mais, Deus, estar presente aonde aquele irmão está. Aquele irmão podia morrer. Aquele irmão podia perder a vida, sair daquele lugar. Não tem como mais participar. Não tem jeito. Alguém podia fazer alguma coisa, tirá-lo daqui. Não tem condições. Odeio, tenho fúria. Oh, Senhor, tem misericórdia. Nós veremos nesta lição que sentimentos de ódio, de ira, de cólera são prejudiciais e não podem estar ativos na vida do cristão. A lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins, está baseada no texto bíblico lá, escrito por Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Veja o que diz a palavra do Senhor. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. A lição de número 4, ela tem a sua introdução, 3 tópicos e a sua conclusão. Nesta lição nós veremos o ensinamento de Jesus a respeito do 6º mandamento do decálogo que foi escrito por Moisés, que é não matarás. Só que como nós temos aprendido e sempre falado, Jesus ele cumpriu a lei, ele não veio para destruí-la, mas ele veio para aperfeiçoá-la, dando um significado mais amplo e mais profundo dentro da lei que está presente ali no livro de Êxodo.
E nós perceberemos neste ensinamento de Jesus, naquele dia, no Sermão da Montanha, que Jesus estava mostrando para os seus discípulos e as pessoas ali presentes o sentido ideal da lei que eles precisavam entender. Dentro da introdução, nós veremos que neste tema, o Evangelho ele não é antinomista. O que é antinomista? Veremos neste conteúdo que a cólera é a semente do homicídio e que nós devemos nos reconciliar com o próximo. O texto base, Mateus 5, versículo 21 ao 26. Então, é o assunto abordado nos tópicos desta lição de número 4, que é o Evangelho não sendo antinomista, a cólera e a questão da reconciliação. Nós sabemos que não é fácil, mas será tratado de maneira objetiva dentro deste conteúdo. Primeiro tópico diz que o Evangelho não é antinomista. 1.1, o que é antinomismo? Está aí na TV. Se você conseguir enxergar ou não, você pode baixar os slides no seu smartphone ou em qualquer aparelho, você conseguirá visualizá-lo. Antinomismo, o que é isso? Vem do grego, da palavra anti, que é contra, e nomos, que é a lei, ou seja, tudo aquilo que é contrário à lei, normas e regras. O Evangelho não é antinomista. O Evangelho ele não vai seguir essa lei, essa questão de que ele é contra regras e normas, de maneira alguma, em momento algum. Jesus vai trazer o entendimento de que o Evangelho ele não segue normas, não segue regras, ele não está baseado na lei. Uma coisa que nós aprendemos e entendemos é que Jesus não destruiu a lei. E eu coloquei aqui no quadro, se você quiser anotar, anti, que é a palavra grega, contra e nomos, que significa lei. Então, antinomismo é tudo aquilo que é contra a lei, que não aceita a lei, não aceita normas, não aceita regras. E aí nós vamos entender que o antinomismo, ele ensina, primeiro, que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Segundo, que a lei não teve origem em Deus, devendo ser rejeitada. É um dos segmentos do antinomismo contra aceitar e obedecer à lei de Deus. Terceiro, por Deus ter decretado a existência do pecado, Deus disse que o pecado existe, jamais podendo evitá-lo, perdendo a razão da sua existência. E quarto, que a lei é oposta ao Evangelho. Existem aqueles que pregam, segundo o entendimento do antinomismo, que aquele que vive na graça, aquele que segue o Evangelho, ele está desobrigado de cumprir a lei. Mas a lei ela tem o seu lado ético e tem o seu lado moral. O que nós não devemos guardar hoje é a questão de cerimônias, festas religiosas, a questão de guardar o sábado. Mas na questão moral da lei, como é o que nós estudaremos neste assunto, deste vídeo, não matarás, ainda é uma ética vigente. Nós não podemos tirar a vida de ninguém, assassinar ninguém, mesmo com ou sem motivo. Então, o Evangelho ele não é antinomista. O que é o antinomismo? É tudo aquilo que é contrário à lei. 1.2, a lei e o Evangelho. Vimos que Jesus ele não desprezou a lei. Mateus 5, 21 e 22 faz uma retrospectiva e a amplia e a aperfeiçoa. O que Jesus faz? Ele, olha, foi dito aos antigos, não matarás. Porém, eu vos digo, aquele que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão. Então Jesus ele vai trabalhar na raiz dos problemas, na raiz dos males. É o que Jesus faz. Ele vai na origem, aonde a semente é plantada, ela enraiza e ela cresce, chegando a culminar no quesito de praticar um ato pecaminoso, contrariando a lei, desobedecendo a lei.
Os escribas e fariseus, eles interpretavam de maneira restrita o ato literal de matar uma pessoa. Porém, Jesus demonstra que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. O que Jesus faz é justamente levarem as pessoas a entenderem o real sentido do decálogo, no seu sexto mandamento, não matar, é que ao chegar ou até chegar no momento do homicídio, vários acontecimentos vieram anteriormente. E o que isto que aconteceu antes para chegar ao fato concretizado, a ação realizada, ela teve origem no sentimento, nos pensamentos. Foi raciocinado, foi planejado até chegar no ato em si. Quando as pessoas entendem essa questão de se resguardar de sentimentos ruins, muitos males seriam evitados. Então, a lei e o evangelho. Jesus ele não desprezou a lei, e aí ele faz um aperfeiçoamento da sua lei juntamente com o evangelho. Para os escribas e fariseus, eles se preocupavam com a aparência, simplesmente o ato de ser obrigado a fazer uma falsa piedade, colocavam regras em que as pessoas não suportavam, não conseguiam cumprir, e nem eles mesmos cumpriam. Por isso Jesus ele teve muitos momentos, perseguições por causa dos escribas e fariseus. E na época de hoje, na época em que nós vivemos, é necessário pessoas que conheçam a palavra para debater, para refutar práticas e ensinos errados. A lei e o evangelho, 1.2. 1.3, legalismo e antinomismo. Duas questões importantes para entendermos na lição é o legalismo e antinomismo. Ao passo que o legalismo, ele vai dizer, ele vai pregar que para alcançar o favor de Deus é necessário ter obediência e prática rigorosa das leis. Aquele que é legalista, como foi o caso dos escribas e fariseus, acredita que por boas obras, somente por elas, pela sua aparência, pelo seu exterior, por aquilo que é visível para as pessoas que estão à sua volta, independente do que está no seu interior, na sua essência, alcança-se o favor de Deus. O legalismo prega isso. E o cristão ele não deve seguir essa linha de pensamento, ser um legalista. Existem regras, existem leis, existem comportamentos éticos e morais para serem obedecidos, cumpridos? Sim, mas nada no extremo. E o antinomismo rejeita qualquer norma moral, ficando livre para pecar. Ou seja, o excesso para o legalismo e o excesso também pendendo-se para o antinomismo. E Paulo ele vai refutar o legalismo, está em Filipenses 3, versos 3 e 4, e também o antinomismo, que é aquilo que é contrário à lei, Romanos 1,7, primeira carta de Pedro 1,15 e 16. Dentro do 1.3, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Ou seja, é o excesso. O cristão ele precisa ser equilibrado. Precisa ser equilibrado. Tudo que é em excesso, tudo que é exagero, é prejudicial. Tudo. Seja na vida espiritual, seja na vida ministerial, seja na vida profissional, seja na vida conjugal, seja na vida familiar. Tudo que é em excesso, ele é prejudicial. Seja até mesmo no alimento. Se você não se alimenta, você adoece. Se você se alimenta excessivamente, como por exemplo o excesso do sal, também é prejudicial à saúde. Então o cristão precisa entender essa questão, ser equilibrado, ter domínio próprio, ser temperado. Foi o que nós aprendemos sobre ser sal e também ser luz neste mundo, no vídeo da lição passada, lição de número 3. 1.3, legalismo e antinomismo. Tópico 2,
nós entraremos na questão da cólera. O que significa a cólera? O que é se encolerizar? O que é irar-se, enfurecer-se? No primeiro tópico, nós percebemos que o cristão não pode ser nem legalista e nem antinomista. E no tópico 2 falaremos sobre a cólera, que é o assunto que Jesus abordou naquele dia. E aí Jesus ele usa o sexto mandamento, Êxodo 20:13, Deuteronômio 5:17, que vai dizer que ele não anulou, mas aprofundou. Por quê? Porque a cólera é um tipo de homicídio no coração. Quantas vezes existem aquelas pessoas que não suportam estar na presença de alguém, não suportam participar do mesmo local em que outra pessoa participa, e não tem como ir para outro local. De repente você está em um ambiente, você participa de um ambiente em que é ali que você quer estar, mas você é rejeitado. Você é colocado de lado e, se possível, jogado para fora. Nós vamos perceber que Deus, lá em Atos, a palavra vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas no decorrer desta lição, deste assunto. Então, qualquer que aborreça seu irmão é homicida. Primeira carta de João 3,15. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. E aí a palavra cólera, ou o que está no original do grego, que é lá, que se encolerizar, vem do grego orgizó, ou orgizomenos, que é a palavra que está lá no Novo Testamento, no grego, é essa daqui, orgizomenos, que é aquele que provocar, aquele que está na condição de zangado, é aquele que significa uma pessoa enfurecida, que se encolerizar, que é o que está no original, irar, é uma amargura fervilhante, inquietante. Então, a pessoa que se encolerizar, ou que está irada, furiosa, é um sentimento tão profundo, tão amargo, tão forte, que se deixar criar raiz, ela não domina mais aquele sentimento. Ela perde o controle. Você lembra aí a fúria e ira de Caim contra Abel, que é o primeiro homicídio registrado na Bíblia, Gênesis 4, versículo 5, versículo 8? Lá vai dizer o quê? Gênesis 4, versículo 5 e versículo 8. Eu vou ler para você, eu sei o que está escrito, mas eu vou ler só para você perceber o que realmente está escrito. Gênesis 4, versículo 5 e 8. Quando Abel e Caim apresentaram a sua oferta ao Senhor. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Olha só, e irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. E aí Deus dá um alerta para Caim. Mas Caim aceitou o alerta. Caim decidiu pensar um pouco, esfriar o seu pensamento, esfriar o seu raciocínio, resfriar as suas emoções. Será que Caim pensou nisso? Não. Caim prosseguiu com o seu sentimento de cólera, de ira, de fúria, ao ponto de tirar a vida do próprio irmão. Um perigo muito grande que nós vemos, que já aconteceu na história dos personagens bíblicos, de alguns personagens bíblicos, é o que em muitos momentos, de forma velada, acontece na nossa época. E nós que pregamos a palavra como ela é, defendemos a verdade, defendemos o amor, não podemos aceitar. O amor precisa prevalecer entre os cristãos e precisa ser percebido pela sociedade que está fora do cristianismo. Então você vai perceber que Caim, ele ira porque percebeu a rejeição da sua oferta, mas Deus ainda continua falando com Caim, se procederes bem, não serás aceito, mas Caim não aceita e tira de forma fria a vida do seu irmão. Você vai perceber também que
José foi traído pelos seus irmãos no Antigo Testamento, mas ele venceu, ele prevaleceu, e no final houve reconciliação e perdão entre eles. Então sempre, enquanto estiver vida, um fôlego de vida, há esperança para uma reconciliação. Do grego, se encolerizar, orgizomenos, que é incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e ira de Caim, primeiro homicídio. Portanto, o sexto mandamento envolve elementos como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam o homicídio. A pessoa, ela pode tirar a vida de alguém fisicamente, mas também pode tirar a vida de alguém emocionalmente. Desmerecer a pessoa, colocar a pessoa de lado, rejeitar a pessoa, não dar atenção à pessoa, começar a ter um comportamento que venha mostrar de forma clara que aquela pessoa não é ninguém, ela é rejeitada, ela não serve. Não é este o princípio do Evangelho. Não é este o sentido de amor que Deus traz, biblicamente falando. 2.2. A cólera no contexto bíblico. O cristão pode irar-se? E aí nós fazemos aquela pergunta, será que o cristão ele pode ficar irado, zangado, furioso? Claro que pode. Olha lá, o cristão pode irar-se, mas não deve pecar. Salmo de número 4, verso 4. E carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Pode conferir aí na Bíblia. O cristão pode irar-se. Por exemplo, por ser um sentimento humano, pessoas justas iraram contra o pecado, contra atos desumanos, contra desrespeito à palavra de Deus, Oséias 4, verso 1 ao 3. Jesus, quando ele desce o chicote nos mercadores dentro do templo, Jesus demonstrou um momento de ira, mas por causa do desrespeito com a casa de Deus. Qual a origem da ira? É uma obra da carne, registrada por Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20. E aí tem aquela pergunta, por que a pessoa ficou irada? Foi uma razão boa ou foi uma razão ruim? Não ser dominado pela ira ou cólera. Carta aos Efésios 4, 26 e Hebreus 12, 15. O cristão ele pode irar-se, mas ele tem que ter domínio, ele precisa dominar, controlar, respirar. Como por exemplo, eu sou motorista de transporte escolar e andamos vários km por dia. E a cada instante, minuto, segundo e a cada hora estamos sujeitos a irar no trânsito. Mas quando você pensa, bom, primeiro, eu estou carregando vidas. Segundo, sou cristão, sirvo a Deus. E terceiro, algo pior pode acontecer. Um dia, eu buzinei para um rapaz que nos fechou no trânsito em um determinado bairro na cidade de Uberlândia, e este rapaz estava armado. E ele nos seguiu com o veículo, com várias crianças, que é o nosso transporte, e nos fechando e mostrando a arma e nos ameaçando. Uma coisa tão fútil que eu fiz, buzinei para dar um sinal de alerta, um sinal sonoro de alerta, para que ele tivesse cuidado, porque é uma van com bastante crianças. E aí ele, irado, por pouco não teve uma tragédia. Mas Deus é tão bom que nos guardou, nos livrou, passamos aquele momento de aflição. Então a ira, ela faz parte do ser humano, mas precisa ser controlada. Precisa ser dominada. Não ser dominado pela ira. O cristão pode irar-se, mas não deve pecar. 2.3. O valor da pessoa humana. Mateus 5, 21 e 22. Jesus ele valorizou o ser humano. Jesus ele sempre valoriza mais a pessoa do que o padrão.
Por valorizar a pessoa, Jesus faz com que a pessoa leve ou siga padrões bíblicos, mas para Jesus o mais importante é o valor do ser humano, da pessoa em si. Por isso que, quando Jesus fala em versículo 21 e 22, se alguém chamar outra pessoa de raca, ou seja, inútil, cabeça oca e vazia, que não vale nada, insultando essa pessoa, naquela época, uma ofensa grave igualada à blasfêmia. E que chamar de louco, moros ou moré, que é louco, tolo, idiota, é o mesmo que ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Então Jesus ele leva as pessoas a entenderem que ninguém tem o direito de ofender o seu próximo. Voltando para o quadro, novamente, no grego, no original, você vai perceber que a palavra raca, olha lá, rho, alfa, kappa, alfa, é um insulto qualquer. Não vale nada, você dizer que a pessoa não vale nada, ela não é um ninguém. Ela é, né, alguns usam até palavrões, para diminuir a pessoa, desvalorizar a pessoa. Um inútil, um cabeça oca. E aí tem a palavra moré, né, mi, omicron, rho, epsilon, que é louco, significa tolo, idiota, era até mesmo chamar a pessoa de ímpio ou incrédulo, seu desviado. É um tipo de insulto. Dependendo do jeito que você pegar a pessoa, isso pode levá-los a um caso sério para ser resolvido. Quando alguém se encoleriza contra outra pessoa, ou levar alguém a se encolerizar, seria cabível a um julgamento no tribunal. Quando, no caso de chamar a pessoa de raca, ou seja, de inútil, dizer que ela não vale nada, um insulto qualquer, as lideranças civis estariam tratando este caso no sinédrio. No sinédrio. E já quando você chamasse alguém de louco, é o que Jesus estava dizendo, de tolo, idiota, ímpio, incrédulo, que aparentemente seria uma ofensa mais leve, a pessoa está sujeita ao julgamento do próprio Deus. Do próprio Deus. Então você percebe que Jesus ele traz este entendimento mais amplo e profundo dentro da palavra de Deus. Se as pessoas compreendem esse tipo de sentimento ruim, muita coisa poderá ser evitada ou poderia ter sido evitada. É possível de receber a condenação para o fogo do inferno. Você vê, a menor das ofensas, que é a semente, é o início de um problema muito grave, ele é passível de receber a condenação para o fogo do inferno. Não adianta eu dizer que eu prego, que eu sou pastor, que eu ensino, que eu frequento o templo, que uma coisa é templo, a outra coisa é a igreja de Jesus Cristo. Eu posso ser muito eloquente, posso ter bens materiais, mas como estão os meus sentimentos? E quando nós falamos sentimentos do coração, nós acostumamos apontar para este órgão do corpo, que na verdade a sua única função é bombear sangue por todo o sistema, mas o nosso coração, quando nós falamos dele, a sede dos sentimentos e das emoções, ela está aqui no nosso cérebro. O raciocínio está aqui, os sentimentos estão aqui, os pensamentos estão aqui. O cristão não pode fazer jamais acepção de pessoas, pois Deus não o faz. O patrão não pode fazer acepção de pessoas em relação ao seu funcionário. Ninguém pode fazer acepção por questão de cor, por questão de raça, por questão de etnia, por questão de decisão de comportamento. Cada um decide fazer o que quer, do jeito que quiser, a hora que quiser, desde que não venha ferir a lei, não venha ferir a ética e a moral. Nada dá o direito para ninguém de insultar o seu próximo. A ninguém. Ninguém tem o direito de insultar o seu próximo.
o cristão jamais pode fazer acepção. Nós vemos um meio religioso que em todos os segmentos as pessoas estão sujeitas a sofrerem algum tipo de acepção. Ah, mas porque fulano é assim, ele não tem condições. Ah, porque Beltrano é desta maneira, ele jamais, enquanto eu estiver, ele fará alguma coisa. Jesus ele não agiu assim. Quando ele escolheu 12 discípulos, cada um com seu temperamento e personalidade específico, Jesus ele distribuía para os seus discípulos e os seus discípulos para a população. É assim que é o Evangelho, fazer discípulos, é o que Jesus diz. Ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando-os. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do cristianismo. Ninguém é dono de nada, nós somos propriedades de Deus, pertencentes a Deus. Quem é o dono é Deus, quem é o nosso dono é Deus. Devemos sim obedecer à liderança, aos governos, porque é bíblico, mas acima de tudo, nos resguardar de sentimentos ruins, de comportamentos característicos de um sentimento que às vezes ninguém sabe que a pessoa tem, mas está lá dentro guardado, escondido, mas que Deus venha libertar, transformar. 2.3, o valor da pessoa humana. Jesus valorizou muito o ser humano. Último tópico para encerrar a lição, a oferta do altar e a desavença. Jesus fala sobre quem se encolerizar, depois ele fala sobre os insultos, e aí quando ele vai falar sobre quando fores deixar a tua oferta no altar, que no caso lá no templo era o gasofilácio, e aí a pessoa lembrar que alguém tinha alguma coisa contra ela, a pessoa deveria deixar ali a oferta e reconciliar com o seu próximo, depois de acertado, entrado num acordo, reconciliado, voltar para deixar a sua oferta. Mateus 5, 23 e 24, Jesus mostra que o cristão não pode ofertar com um coração repleto de ira e rancor. Não resolve levar uma oferta, eu vou cultuar a Deus, e aí glória a Deus, aleluia, e Deus renova a pessoa, e aí a pessoa chora, abraça, mas existe ira e rancor no coração. Primeira carta de João 4,20, olha só, se diz amar a Deus, mas odeia o irmão é mentiroso. João 13,35, eu acrescentei que a marca do cristianismo é o amor. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, Jesus disse, se vos amardes uns aos outros. Vivemos uma época em que é muito fácil proferir teoria, falar o que é correto fazer, mas particular para a vida pessoal, muitas pessoas têm dificuldade. E aí acaba que a própria palavra ela fica em descrédito em algumas pessoas por estas razões. A marca do cristianismo é o amor. Então os discípulos eles precisam se amar. Jesus valoriza o ato de ofertar, assim como para o judeu era uma demonstração de reconhecimento da bondade de Deus. Para o judeu era muito importante ofertar, porque ele estava reconhecendo a bondade de Deus em seu benefício. Uma coisa excepcional é quando o ser humano contribui, quando ele oferta por gratidão, não por obrigação. Quando é por gratidão, é diferente. E aí nós entramos na questão. Percebeu que alguém tem alguma coisa contra ti? Vai reconciliar com ele. É da palavra dialagete. Efetuar uma alteração, trocar, mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Nós que vivemos em sociedade e em grupo, seja na família, a família é um grupo. A instituição é um grupo. O trabalho é um grupo. Outros locais que você frequenta, tem um grupo. Se fosse para alguém viver sozinho, Deus não teria feito a Eva para Adão. Porque quando Deus criou Adão, com aquele tanto de bicho, Deus percebeu o quê? Que Adão estava sozinho e não era bom que Adão vivesse sozinho. Então o ser humano ele é
planejado, ele é criado, ele foi projetado para viver em sociedade. Assim como também os animais. E quando vive-se em grupos, existe todo tipo de comportamento, de personalidade, de caráter, de temperamentos. E é importante perceber essas diferenças e aceitar cada um do seu jeito. É o que eu sempre digo. Deus tem dons e talentos para cada pessoa. O que eu faço bem, tem aquilo que eu faço péssimo. Mas a pessoa que está próxima de mim, ou junta de mim, comigo, ela já tem habilidades para outra área. Então, o que eu faço bem, eu vou fazer. O que eu não consigo, a pessoa faz melhor do que eu, a pessoa vai fazer. Por isso, nós vamos perceber no Novo Testamento que a igreja é um corpo, Cristo é o cabeça e a igreja tem vários membros. Um membro não faz o papel do outro membro, mas todos os membros são de fundamental importância para o bom andamento da obra do Senhor. A família, para prosperar, para vencer, para superar as adversidades e barreiras da vida, precisa que todos os membros da família trabalhem juntos, cada um com a sua habilidade, com a sua qualidade, tendo os seus limites, tendo os seus defeitos, tendo as suas propriedades particulares, que é inerentes a cada indivíduo. Mas quando nós entendemos isso, nós vamos respeitar o próximo do jeito que ele é. Dar conselhos? Sim. Orientar? Sim. Mas ninguém força ninguém a nada. Tudo é de livre e espontânea vontade. Então, a oferta do altar e a desavença. Primeiro, a oferta do altar. É algo de fundamental importância, que a palavra reconciliar, lá no Novo Testamento, vem da palavra grega dialagete, que é efetuar uma alteração ou trocar, ou seja, entrar em um comum acordo, renovar a amizade com alguém. Por quê? Porque a vida eterna que nós conhecemos na Bíblia, nós pregamos, ensinamos e acreditamos que todos viveremos no mesmo lugar. Mas se aqui em vida eu não consigo amar A ou B, fulano ou beltrano, como que eu vou acreditar que eu vou conseguir chegar lá nos céus e essa mesma pessoa estará presente lá? Como que eu posso falar para outra pessoa que eu não suporto ver João no mesmo local que eu, sendo que eu estou batalhando para chegar lá e João também está batalhando para chegar lá, na vida eterna? Que cristianismo é esse? 3.1, a oferta do altar. 3.2, evitando a desavença. Os versos 23 e 24, que está aí na leitura bíblica, Mateus capítulo 5, tem a ver com adoração, que fala sobre levar a oferta. Os versos 25 e 26 têm relação ao processo legal. Se você lembra, você não reconcilia, você pode ser levado como réu para o juízo, ou seja, para o julgamento. E aí você poderá ser encerrado na prisão e só sairá de lá depois que pagar o último centavo ou ceitil, o último valor. E quando a pessoa é sentenciada, é condenada, como que ela por si própria pagará uma dívida? Alguém vai ter que pagar por ela. Essa é a questão. Então o melhor é evitar chegar a um processo de um tribunal, de um julgamento. O ideal é conversar, reconciliar. E não pense que é fácil para mim falar isso, porque eu também sou ser humano. Mas uma das coisas mais terríveis que acontece com frequência é pessoas buscando um tribunal para processar outras pessoas que têm a mesma fé, a mesma crença. Isso é muito feio. Por quê? Porque se nós servimos a Deus, biblicamente falando, nós precisamos buscar o caminho da reconciliação. E aí, ambos relacionados à desavença entre irmãos, né, os versos 23, 24, 25 e 26, e os irmãos deveriam solucionar evitando um tribunal, pois se sentenciado, pagaria até o último quadrantes.
aproximadamente 1/4 de asse, a menor moeda de cobre romana. Por quê? Porque nos tempos em que Jesus ensinou e pregou, durante a sua existência, o seu ministério, era o Império Romano quem dominava sobre Israel, girando em torno de 1/4 de centavo, ou seja, quase que insignificante o valor. Aí Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 5, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Veja a repreensão que Paulo faz. Repreender é corrigir, enquanto exortar é estimular alguém a praticar uma boa obra, um comportamento bom, melhor. É exortação. Repreensão é correção. É corrigir o andamento, corrigir o curso, algo que está errado, que é diferente de exortação. Muita gente confunde repreensão com exortação. Eita, irmãos, boa esta exortação. Na verdade não foi, na verdade foi repreensão. Conclusão. Devemos evitar pensamentos, palavras e ações que firam o nosso próximo. 2. Evitar que as desavenças tornem-se disputas. 3. Em caso de desavenças e desentendimentos, procurar reconciliação imediata e seguir a paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então tá aí mais um vídeo. Deus te abençoe em Cristo Jesus e busque a Deus, tente trabalhar qualquer tipo de sentimento negativo, qualquer tipo de sentimento ruim, porque segundo a própria lei da física, toda ação tem uma reação. E na nossa vida prática também é assim. A Bíblia vai dizer que aquilo que o homem planta, ele também colherá. Então participe dos próximos vídeos e assista também os vídeos anteriores. Este trimestre estamos aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.